3, 2, 1. Olá, você que continuou conosco nas redes sociais e você que está chegando agora, minhas colegas advogados, meus colegas advogados, nessa brilhante iniciativa da OAB Central, Eleições Limpas, em que a advocacia abre a sua casa para ouvir os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo e os seus vereadores. Continuamos nessa atividade, ouviremos agora o candidato do PRTB, Dr. Levi Fidelis, que fará sua explanação por 20 minutos das suas propostas, das suas intenções em relação à cidade de São Paulo. Eu chamo para compor a mesa o nosso presidente da 101ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Leopoldo Luiz Lima Oliveira. Por favor. Chamo também, representando o nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, o conselheiro seccional, Dr. Hudson Ribeiro Menezes. Por favor. Chamo o Dr. Jairo Glixson, candidato a vice-prefeito do Dr. Fidelis. Por gentileza, Dr. Jairo, queira compor a mesa conosco. E o nosso candidato, que iremos ouvir daqui a uns instantes, Dr. Levi Fidelis, por favor. Com a palavra, nosso presidente, Dr. Leopoldo, para suas considerações. Eu quero mais uma vez agradecer ao meu vice-presidente, que hoje também participa de mais uma atividade deste projeto chamado Eleições Limpas, essa atividade da nossa OAB de São Paulo. Desde já cumprimentando você que está nos assistindo, você que está ao vivo nessa manhã, cumprimentar aqui em especial nosso presidente Marcos da Costa, que implementa esse projeto e acaba levando esse projeto para todas as subseções, e nós temos o compromisso de multiplicar esse trabalho da nossa OAB de São Paulo, hoje recebendo Levi Fidelis, que é candidato pelo PRTB e que inclusive esteve presente na nossa OAB de São Paulo, já assinando o decálogo, mas agora faz uma visita à nossa subseção, visita a região do Tatuapé. Para nós é sempre uma honra recebê-lo, Levi, porque toda vez que temos um candidato preocupado com a nossa cidade, preocupado com a nossa região, enfim, preocupado com a nossa advocacia, que participa aqui, como todos os candidatos que aqui estiveram. Para nós é sempre uma honra e isso aumenta a nossa esperança em um futuro ainda melhor para todos nós, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. Sua presença aqui com certeza só nos fortalece. Quero cumprimentar aqui o Dr. Hudson Menezes Ribeiro, o nosso conselheiro seccional, agradecer a presença, cumprimentar o Dr. Jairo, que é advogado e é vice na chapa do Levi Fidelis, e que também é uma honra recebê-lo, não só por ser candidato, mas principalmente por ser advogado, que é importante essa mesa aqui sempre fortalecida com a figura da advocacia. Dizer que essa atividade, ela é uma atividade em cumprimento às regras eleitorais, ela é uma atividade voltada a todos os candidatos, sejam eles presidentes, enfim, candidatos, desculpe o equívoco, a prefeitos, a vice-prefeitos, a vereadores. Então é uma atividade voltada a todos que queiram participar. Na semana passada tivemos uma série de participações aqui e nessa semana da mesma forma. Então quero já de antemão cumprimentar mais uma vez você, internauta, você que está conectado agora pela manhã, dizer da satisfação da sua participação, continue conectados conosco. E de qualquer forma, Levi, mais uma vez, obrigado pela presença e passo a palavra e terá um prazo, assim como outros candidatos, um prazo de 20 minutos para a apresentação de propostas, enfim, dos projetos e aquilo que entender pertinente com fins agora às próximas eleições de 2016. Então, tem a palavra. Obrigado, Dr. Leopoldo, pelo convite, a seccional, estendendo esse
meus agradecimentos também à nossa vice-presidente, a doutora Rosimeire Matheus, conselheiro seccional Wilson Menezes Ribeiro, como também o representante do Dr. Marco da Costa, né? Que é o senhor, e a todos vocês, internautas, os que aqui estão presentes, nossos candidatos do PRTB, dirigentes da seccional, outros e advogados. O povo de São Paulo em especial. Bom, eu vou falar rapidamente a respeito da minha presença aqui, no que tange a essa questão, nós temos 20 minutos, tão somente, no que tange, e Jairo Brigos, que eu me ouvi, se não poderia deixar de mencionar, mesmo porque está em todas comigo, amigo e, acima de tudo, uma presença permanente em todos os nossa campanha, como também em todos os debates, presença amiga e, ao mesmo tempo, muito me honra ter me achado. A respeito da nossa campanha aqui em São Paulo, todo mundo já deve ter observado e percebido que eu sou um candidato que, das primeiras perguntas que sempre fazem, é exatamente por que eu disputo tantas eleições e por que, sei lá, muitas vezes a maioria delas não as ganham, não é? Primeiro, gente, eu não estou como candidato, simplesmente como um aventureiro para disputar como profissional. Muitas vezes as pessoas pensam ou colocam como tal, porque não levam em consideração alguns fatos. Por isso que hoje eu quero fazer uma breve palestra, esses 20 minutos, demonstrando a verdadeira panaceia que é o processo eleitoral de hoje, onde nós temos 3 aspectos fundamentais a serem explanados aqui, a serem discutidos. Primeiro, a questão da grande mídia. Segundo, a questão do financiamento público e o financiamento em si, de campanhas eleitorais. O terceiro, praticamente, muito vinculados, muito ligados, é a questão da urna eletrônica e, consequentemente, as pesquisas assim vai. Vamos começar, então, pela essa panaceia que eu digo, essa questão que temos do financiamento, que acabou agora, finalmente, financiamento privado e ficou apenas no público através do fundo partidário. Primeiramente, não se ganha a campanha disputando-a apenas por seus próprios méritos. Existe, acima de tudo, a questão de investimento na campanha. Os partidos menores, por terem menos densidade, embora tenham até muitas vezes bons e excelentes candidatos, e com boas ideias, na maioria das vezes, eles não estão no poder. E em não estando no poder, nunca interessou as grandes corporações, de grandes empresas, empreiteiras, bancos, investir naqueles candidatos que têm valor e sim aqueles que darão retorno ao seu investimento. Então havia uma distorção nessa questão toda de financiamento privado que investiu naquele candidato que iria, por exemplo, para a reeleição, um prefeito tal, ou aquele candidato cuja máquina de poder estava ou a nível federal presente, ou a estadual, ou municipal. Por isso nós tínhamos uma verdadeira distorção do que desencadeou essa verdadeira operação na Lava Jato agora que temos. Com desvio de verbas fabulosos, né? Onde empreiteiras se apropriaram, junto com grande parcela do poder público, de patrimônio público, como é o caso de Petrobras, né? Das obras dos aeroportos, obras de portos, obras de hidrelétricas, infraestrutura em geral, além de tomarem recursos para investir lá fora, com a percepção, temos com certeza, de desvio de verba conectados pelo poder público. As empreiteiras hoje querem dizer que foram vítimas, foram achacadas. E os empresários diziam que elas eram investidores e que tinham lucro, ou seja, os políticos. Mas a grande verdade é que quem se elegeu ao longo dos anos foram os deputados, senadores, governadores, prefeitos, com os poupudos investimentos, que para nós nunca vieram. Vou dar um exemplo objetivo da eleição recente, 2014. Nós investimos R$350 mil, todo do fundo partidário pequeno, residual,
dentro da lei, dentro das normas, obedecendo os ditames legais. E a dona Dilma, 350 milhões do próprio partido, com doações ditas legais, que estão se vendo agora que não eram legais, que eram dinheiros captados exatamente de maneira espúria, ilegal, e mais um por fora, que nem não sabe. Olha a diferença. Olha o caso do Aécio, 280, ela foi 350, 280, e outros candidatos, valores menores, mas também fruto desses investimentos espúrios. E eu segui as normas. Evidentemente, a mesma coisa de eu ter um bodoque, e os caras vêm de canhão. Impossível. Enquanto eu faço 50 mil planos de governo pequenos, eles fazem 5 milhões. Enquanto eu tinha 35, 40 segundos de televisão, eles tinham 10 minutos. Impossível. A regra do jogo, né, elaborada pelo Congresso, ela já era um verdadeiro escárnio para quem quer fazer política séria como eu e tantos quantos. Quer dizer, que é só ler Fidelis. Daí que quando a mídia veio falar comigo sobre você disputa, você está na 14ª, eu falei, estou, mas só que estou na 14ª, 13ª, não sei a eleição, sempre seguindo as normas e a lei. Agora, os demais estão agora a pagar, e vão pagar caro, porque serão presos ou alijados do processo eleitoral futuramente. E eu ficarei por eliminação, espero assim, por não ter me envolvido e ter sido contaminado por isso tudo, livre e liberado para disputar as futuras e ganhar. Quem sabe estar sozinho, é lógico. Isso também foi uma tática, a tática da honestidade, a tática da vontade de servir a sociedade e o povo dentro dos legítimos ditames legais. Então está aí a resposta do porquê. Que a imprensa, ela vem ainda tentando fazer escárnio. Mas por que você só disputa e não ganha? Segunda coisa é que eu sempre disputo a majoritária, porque eu, como fundador de partido, sempre tenho como meta e norma dar o sinal político ideológico para que os demais que são filiados possam disputar livremente. Eu não posso competir com meus próprios filiados. Daí também ser um candidato sempre que disputa eleições majoritárias para dar a sinalização como fundador e presidente do partido. É importante citar esse fato. Daí, uma vez mais, a grande mídia também está envolvida nesse processo espúrio, porque ela também aposta nas grandes máquinas federal, estadual e municipal, que investe nelas anúncios, publicidade, poder. Não interessa a elas os que estão em si se alijados do processo. Não é uma coisa com um campeonato de futebol onde há 2 Santos atrás me parece, o Ituense ganhou, foi uma surpresa do próprio Santos. Mas ali tinham 20 disputando dentro da mesma regra do jogo. Então prevalecia a qualidade. Ora, me dê 3 minutos de televisão, me dê a exposição que eles têm na mídia. O Estado de São Paulo me deu uma linha sequer até hoje, em 60, 90 dias de eleição nessa atual fase. A Folha, muito menos, não me entrevistaram uma vez. E o pior agora, vieram com o chamado debate, sem convidar os partidos que, inclusive, possuem representação congressual, como é o meu caso, não me deram a oportunidade de debater, como tivemos a oportunidade de debater em 2014, quando a regra era exatamente a representação congressual. Neste caso agora, colocaram que tem que ter mais de 10 deputados. Olha, por que não 20? Por que não 3? Por que não 5? Foi feito então encomendado. Não pode deixar o Levi Fidelis lutar. Ele é risco, ele é perigo, porque ele fala a verdade. Fala com consciência, fala com concisão. Fala a verdade, porque ele é a própria verdade. E é a verdade ou não é? Me diga ao contrário. Quando eu acuso as urnas eletrônicas de fraudáveis, acuso-as e ninguém me processou até hoje, porque sabe que eu falo a verdade. Está a se provar que o voto virtual é uma panaceia. Nós não temos como provar aquele voto, não é, que está lá dentro, porque você não tem um código-fonte como fazer uma pré-avaliação. Todo mundo sabe que muitas vezes você vai votar, seu voto já está lá, alguém já votou por você. A gente tem provas ao longo dos anos, né? Temos vários casos no Brasil afora. Quando você pega um boletim de urna, só dão para a imprensa, para o partido e para mais ninguém. Por quê? E por que não se coloca então, né, em prática, que se pretende há tanto tempo que eu voto
impresso, onde você vota e você tem a comprovação nas suas mãos. Afinal de contas, o eleitor é maduro, ele é maior que 16 anos, tem leis que se comprova, inclusive, que essa questão de vender voto, isso se faz em qualquer época. E que alguém que cometa tal desatino pague por isso. Ele é dono do voto, ele é aval daquilo que ele assina. Ele é dono desse voto como tal, por que não dar ao eleitor o seu direito a ter acesso ao voto físico? Então parece que nós continuamos com a tutela, estou falando aqui na Casa dos Advogados, onde se apregou a liberdade não só de expressão, como a liberdade para que se possa comprovar, né, dentro dos ditames legais, a pena para quem não prove, ou ao contrário. Então a pessoa pode ter acesso ao voto. E a Justiça Eleitoral não tem cerceado, não tem cedido. Na última modificação legal que o Congresso fez, previa-se 4% de votos que se pudesse aferir via comprovação física da impressora. O Ministério Público veio com a ADIM no Supremo Tribunal, vocês sabem muito bem, vocês são do ramo, e simplesmente, por maioria absoluta, proibido. Mas por que proibir? Um direito da pessoa que vota, ela é dona do voto, ter acesso ao que ela fez. Daí que eu consigo a OAB, nessa linha de transparência, requerer e exigir do TSE, que é o órgão máximo eleitoral, a total transparência no acesso ao código-fonte, mas com antecedência, não é em cima da hora, como farão agora a semana que vem. Aliás, nessa semana já, que é a última semana, convocam a OAB, os partidos políticos que são envolvidos nesse processo todo, a assinar, né, o código-fonte de última hora. Sei que a gente conhece o que tem dentro dele. A mesma coisa, eu vou assinar a minha morte ali dentro. Política, então não vou assinar, porque eu não sei o que tem ali dentro. Pode ser que meus votos já estão até eliminados por algum processo. Aliás, a última eleição de 2014 colocou-se essa questão do Smart Matico, a empresa de origem venezuelana, né, como uma empresa que fez essa questão do software, né, e que pagou 130 milhões de reais por isso. Ora, por que uma venezuelana? Antes era Probanco, a empresa americana. Por que não é brasileira? Por que não se faz algo transparente? Tem que se pagar ainda para não termos a certeza que o nosso voto está lá dentro. Então, eu digo isso claro e abertamente como fundador e presidente do partido político, onde sou também partícipe desse processo todo. Coloco a minha total contrariedade contra este processo, que não se provou até agora a sua total transparência, e consigo a OAB, juntamente com aqueles que têm interesse, naturalmente da sociedade, partidos políticos, pessoas, cidadãos, todos, a questionar junto ao TSE até o Supremo a abertura maior dessa questão do voto. Agora vamos falar de outro ponto muito interessante que parece que conjuga nesse mesmo sentido. Aliás, queria saber o nosso tempo, por favor. Falta 1 minuto para 6 minutos. 6 minutos. É muito rápido. Então vamos falar das pesquisas eleitorais, coisa que eu realmente abomino. As pesquisas parece que estão acelerando agora esse processo. A cada 2 dias faz uma pesquisa para calibrar o voto na urna. É incrível, mas nós temos aí realmente um processo escuro, porque as pesquisas, elas fazem coisas incríveis. Por exemplo, veja bem, no início eu comecei com 3%, e agora estou crescendo como rabo de cavalo para baixo, né? 3 para 1, para 2 para 1, felizmente estacionou-se um. Agora veja bem, o mais incrível, alguns candidatos que estavam com 5% e tinham 75% de menos conhecimento que eu, estão à frente agora. Ou seja, a população não conhecia. E uma outra coisa muito importante é a rejeição. Para como que um cidadão pode ter 30% de rejeição e ter 0, como João Bico, 0 e ter 30%. Se somarmos 47% de rejeição do Haddad com 27 mil, agora era 30, né? Você tem aí com mais o da Marta, que agora subiu para 32%, já ultrapassou 100%. Se colocarmos aí o Major Olímpio e os demais, nós chegaremos a 150%, 200% de algo que é 100%.
Dá para entender? Quero saber que cara que faz essa contabilidade, será que são tão ruins de contabilidade? E o pior, na pesquisa no que tange a 25, 27, sei lá quanto que as pessoas têm aí, os candidatos, não se avalia também a omissão, o voto nulo e a abstenção. É incrível. Todo mundo sabe que ao final de eleição nós temos aí em torno de 30 a 35% dos votos que não estarão contabilizados em urna, porque as pessoas viajaram, foram para a praia, não quiseram, simplesmente não querem nada com o processo e não estão contabilizadas nessas pesquisas. É algo que eu já questionei junto ao TRE, que exigiu isso dos institutos de pesquisa e não me deram resposta. Quer dizer, quando já fazem com 1.000 pessoas, que é muito pouco, porque o eleitorado nacional, aliás, de São Paulo é 8.800.000 eleitores, fizeram tão somente com 1.000 pessoas. Eu pergunto, será que é a mesma coisa que fazer um sangue, puxar uma amostra de sangue e ser exatamente aquilo? Não é. Porque a pessoa responde hoje no estado psicológico, amanhã ela terá outro estado psicológico contra alguém ou a favor de alguém. Também ele está numa região A, amanhã estará em outra região. Também nós não conhecemos quem respondeu essa pesquisa, falta transparência. Quando você entra no TRE pedindo e requerendo que o TRE nos dê quem eles pesquisaram, falou, não, a lei não pode, é inviolável essa pessoa pesquisar. Olha, que transparência existe? Eu quero saber se aquilo é verdade. Então, para concluir, meu tempo está se esgotando, eu queria naturalmente retornar em outra oportunidade para expandir um pouco mais esses ideias, esses conceitos. Falei pouco sobre a cidade, sobre o meu projeto, mas desculpe, mas eu queria também falar muito mais sobre a questão do processo eleitoral, que aqui é a casa das leis. Aqui nós temos aqui os nossos advogados que poderão muito bem, concitados por essas ideias, esses conceitos, virem então em nível maior, seja a nível de Estado e depois a nível de federação, exigir e requerer maior transparência deste processo político que está realmente altamente contaminado no meu entender. E como tal, é impossível a igualdade de isonomia que se requer, porque esses grandes que estão no poder vão continuar estando no poder. Só para concluir, eu promovi uma DIN no Supremo Tribunal Federal requerendo a isonomia e igualdade com relação ao artigo 220 da Constituição Federal, que exige que os meios de comunicação, especialmente os que têm autorização, né, para funcionar, no caso rádio e televisão, são outorga, são de serviço público, nos deem isonomia e igualdade no tocante a debates. O Supremo tangenciou e remeteu para o artigo 46 da lei atual, que fala que cabe ao órgão de comunicação convidar quem quiser. Ora, como é que um serviço concessionário que é do povo, que é exigido dele que dê isonomia e igualdade e não pode discriminar, pode chegar e dizer, não, eu convido quem quiser. Então é o povo que paga, não faz sentido. É lamentável esse comportamento do Supremo Tribunal, que aliás foi em grau de recurso, e que eu aguardo que, quem sabe, o plenário possa nos dar a preferência nessa sentada do dia, aliás é hoje, dia 27, para que possamos discutir essa questão constitucional. Afinal de contas, o Supremo Tribunal é a casa que tutela a Constituição Federal. E ela está remetendo para um artigo em nível menor, que é exatamente a lei 9.096/95, com o seu respectivo artigo 46, e a 13.165 de 2015, que fala do mesmo sentido. É lamentável esse comportamento e não dá para entender. Onde eu estou tocando e falando de algo, eles estão fingindo de ouvidos humanos e falando de outra coisa. Porque eu teria então que ter o legítimo direito à isonomia e igualdade para disputa de debates. Eu agradeço aqui a todos, ao doutor Leopoldo, ao senhor representante, doutor Marcos da Costa, ao Jairo, a senhora vice, né, Rosimeire, ao doutor Hudson Menezes, e a você, especialmente, Leopoldo, que me convidou e me colocando à disposição para futuramente vir aqui discutir esses temas com mais profundidade, no tempo exíguo de 20 minutos. Muito obrigado, especialmente ao internauta, e um forte abraço e boas eleições para todos. Obrigado. Obrigado, candidato Levi Fidelis, mais uma vez ressaltando a honra de recebê-lo,
essa atividade que é voltada a todos os candidatos, sejam eles prefeito, vereador, vice-prefeitos, enfim, né? Todos estão convidados a participar. Eu quero mais uma vez cumprimentar a você, internauta, a você, advogado e advogada que está conectado conosco agora essa manhã, você que está assistindo essa atividade, não está ao vivo, mas depois este vídeo estará disponível nas redes sociais, que você possa, a partir deste trabalho, refletir sobre a importância da sua participação, a sua participação enquanto cidadão no processo eleitoral, a sua participação enquanto cidadão e o seu dever de votar. Mais do que discutir propostas, discutir ações, é importante que você acompanhe o que o seu candidato faz e fará por você, e ainda assim, enquanto instituição, nós temos o compromisso de levar até você a importância do voto. Então, você que está nos assistindo, não deixe de votar nas próximas eleições. Mais uma vez, Levi, muito obrigado pela sua participação. Passo a palavra à doutora Rosimeire para as conclusões finais. E cumprimento também o Jair, advogado e vice na chapa do Levi. Só não passo a palavra, tendo em vista o tempo igual a todos os candidatos, como são da mesma chapa, cada candidato, enfim, cada representante só tem o prazo de 20 minutos para estarmos em igualdade com todos os demais candidatos. Mas, posteriormente às eleições, a Casa da Advocacia é sempre aberta a todos que queiram fazer uso da palavra e queiram propor aqui ideias para o crescimento institucional e social. Com a palavra, a doutora Rosimeire. Queremos agradecer, sim, a presença, a explanação do candidato Levi Fidelis. Sucesso para o senhor, né, nessa vasta jornada que o senhor tem, e que o senhor obtenha os êxitos esperados. Para o doutor Jair também, né, desejamos as mesmas boas-venturas, sucesso para os senhores, e você, internauta, que esteve conosco, que está conosco, continue acompanhando essa maravilhosa atividade da OAB, porque quem ganha com isso somos nós, é a sociedade, nesse diálogo aberto com a classe política. Você, candidato, está convidado a estar aqui conosco. Independente de partido, a Casa da Advocacia está aberta a ouvi-lo, a ouvir as suas propostas. E continuamos nesse movimento maravilhoso, nessa campanha maravilhosa, Eleições Limpas. Obrigado a todos os presentes, os presidentes de comissão, os nossos acadêmicos, políticos que aqui estão, assessores, muito obrigado pela sua presença. Um abraço para você, colega advogado e todos que estão conosco, e até a próxima. Obrigada.